Beleza. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Emílio pelo convite. Né? Para mim, é uma honra estar falando sobre exercício físico. Eu acho que muitas vezes ele acaba sendo, infelizmente, negligenciado em diversas áreas hoje em dia. E ainda mais falar um pouquinho, né, sobre o cérebro. Por mais que não seja a minha área de atuação direta, eu acredito que hoje eu vou trazer um debate bem legal aqui. Eu fiz uma revisão bem bacana para complementar as duas palestras, né, que já de antemão quero parabenizar a Jade e a Daiane pela apresentação pelas apresentações, pelas palestras que foram excelentes. Bom, então o Emílio já me apresentou. Meu nome é João, eu faço parte do grupo de pesquisa em biotecnologia, Biotech, do Laboratório de Fisiopatologia Experimental da Universidade. E hoje eu vou falar um pouquinho, então, a palestra vai ser intitulada Os benefícios do exercício físico no cérebro. Bom, a atividade física, ela está presente desde os primórdios, né? E ela tem um papel de muita importância na evolução humana, no processo evolutivo. Os primeiros ancestrais, eles sofreram diversas transformações físicas para conseguir sobreviver e se adaptar ao clima, ao ambiente, enfim. Após a adoção do bipedalismo, o ser humano, na época, né, as espécies da época, elas enfrentaram uma necessidade muito grande de percorrer longas distâncias para conseguir obter alimentos e, além disso, fugir de predadores. Inclusive, há alguns estudos, como o de Bramble e Lieberman, que acreditam que a morfologia humana atual ela é decorrente de uma necessidade do aumento da performance na corrida. Como o ser humano, a espécie quadrúpede, era muito lenta em relação às outras, a espécie precisou se adaptar, como, por exemplo, os ombros fazendo rotação, ligamentos que se estendem, né, um corpo um pouco mais longo, mais longilíneo, pernas alongadas, e todas as estruturas dos membros inferiores são necessárias, né, para a corrida e poder executar caças, percorrer longas distâncias, enfim. Então, é muito nítido, é muito claro a gente poder afirmar que os seres humanos eles evoluíram para se movimentar. Né? Contudo, não é isso que a gente tem visto na prática. Eu acredito que é interessante a gente fazer uma abordagem inicial para a gente entender também um pouquinho de como que funciona os nossos genes, né? Enfim. Basicamente, nosso material genético ele é o mesmo, ou praticamente o mesmo, de milhares e milhares de anos. E após a Revolução Industrial, a gente observou um aumento do consumo calórico de alimentos, né, e também uma redução do nível de atividade física. Um estudo bem bacana do The Lancet, ele mostrou as tendências mundiais em relação à insuficiência da atividade física no mundo, entre os anos de 2001 e 2016. Essa figura do lado esquerdo representa o nível de atividade física de homens e da direita de mulheres. Esse estudo mostrou que em ambos os sexos, em muitos países do mundo, os níveis de insuficiência de atividade física são muito altos. Isso é extremamente alarmante e se torna um problema de saúde global. Corroborando com esse estudo, outro desenvolvido publicado no New England, ele mostrou que essa geração, a nossa agora, entre 20 e 30 anos, é a primeira geração da história que potencialmente tem uma expectativa de vida menor do que os seus pais. Até então, algo inédito, né? Por mais que tenha havido a evolução da medicina e da tecnologia, os baixos níveis de atividade física e a forma e o comportamento, os hábitos de vida inadequados, eles chegaram a essa conclusão. Para corroborar ainda mais com isso, das 10 principais causas de morte no mundo, 8 elas estão diretamente relacionadas a um consumo alimentar inadequado e também a baixos níveis de atividade física, ao sedentarismo. Até pouco tempo, a Organização Mundial de Saúde considerava ativa, ou fisicamente ativa, ou com níveis de atividade física suficientes por semana, aquelas pessoas que praticavam exercícios leves ou moderados, 5 vezes por semana, com períodos entre 30 e 50 minutos. Hoje em dia, também é considerado fisicamente ativo quem pratica atividade vigorosa a partir de 20 minutos por pelo menos 3 vezes por semana. Então, aquela questão que a gente sempre ouviu durante a infância, durante a adolescência, no início da faculdade,
que nós devemos praticar 40, 50, 60 minutos de atividade física, pelo menos 5 vezes por semana, ela já não se enquadra tanto no contexto atual, principalmente a partir da evolução dos estudos com exercícios mais intensos, e que particularmente é a minha área. Nós, da educação física, a gente até às vezes incomoda quando a gente ouve os termos atividade física e exercício físico sendo utilizados de maneiras incorretas, certo? Atividade física é uma coisa, exercício físico é outra. Uma atividade física é toda ação musculoesquelética capaz de promover um dispêndio energético, ou seja, passear com um cachorro é uma atividade física, varrer a casa é uma atividade física, subir 2 degraus não deixa de ser uma atividade física. Então, quando a gente ouve uma pessoa falando, nossa, você não pratica atividade física nenhuma, eu acho que está em coma, né? Mas, enfim. E o exercício físico, ele é caracterizado como uma atividade programada e sistematizada com algum intuito, com um objetivo, ou de aprimorar algum componente da aptidão física, ou a atender alguma outra performance ou objetivo específico. Então, todo exercício físico é uma atividade física e nem toda atividade física é um exercício físico. Por exemplo, se você vai para a academia com um instrutor, é um exercício físico. Se você é instruído a correr, você está praticando exercício físico. Agora, por conta própria, é considerado uma atividade física. Isso é bacana, eu acho, nessa introdução, para elucidar alguns termos que a gente vai trabalhar à frente e que, a partir de hoje, ninguém mais vai falar atividade física de maneira equivocada. Bom, todo mundo sabe que o exercício físico traz inúmeros benefícios para a saúde, certo? Dentre eles, eu trouxe alguns aqui que a gente pode citar, como a melhora do sistema musculoesquelético, do cardiopulmonar, a diminuição da gordura corporal, aumento de massa magra, prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, o aumento da longevidade, melhora do desempenho sexual, aumento da performance esportiva e muitos outros. Só que quais são esses benefícios no cérebro? O cérebro, como eu comentei no início da apresentação, muitas vezes ele acaba sendo negligenciado por questões da nossa sociedade atual, que está muito preocupada com questões estéticas, ou então até mesmo com a saúde, só que sempre em outros órgãos e não o cérebro. Os benefícios do exercício físico no cérebro, eles já são falados há muito tempo. Certo? O primeiro relato é de Cícero, em 65 a.C., onde ele falou que o exercício físico é o que sustenta o espírito e mantém o vigor da mente. Eu coloquei o grego aqui porque eu acho bonito, acho chique a gente colocar em grego. Só não peçam para eu pronunciar. E na ciência moderna, o primeiro relato de um exercício, de um estudo que buscasse elucidar qualquer tipo de benefício no cérebro foi em 1965, onde o grupo de Eldred analisou o efeito do exercício na circulação cerebral e também no metabolismo. Bom, de maneira geral, os estudos vêm demonstrando uma série de benefícios que o exercício físico proporciona ao cérebro, tanto na saúde mental, como nas funções cognitivas, e além da redução do desenvolvimento de várias doenças ou de qualquer fator que possa influenciar diretamente nessa saúde cerebral. Além disso, o exercício físico ele tem sido muito citado e estudado, tanto na prevenção quanto no tratamento de vários transtornos mentais e também de doenças neurodegenerativas. Para citar alguns exemplos aqui que a gente vai conversar hoje, o exercício físico já tem bastante influência na cognição, na memória, na percepção de qualidade de vida e bem-estar, além de estar presente nos processos de sinaptogênese, neuromodulação, neuroplasticidade, neuroproteção, neurogênese, que a Daiane falou muito e muito bem, até agradeço que eu aprendi muita coisa com ela, também no processo de neurotransmissão, e também falar basicamente e rapidamente de questões como a influência do exercício físico na ansiedade, na depressão, nas doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, e também para trazer o dado de que o exercício físico ele está sendo associado a menores riscos de suicídio. Bom, os benefícios do exercício físico no cérebro, eles começam na infância,
certo? Aquela criança que pratica qualquer tipo de atividade física ou até mesmo exercício físico, ela tende a ter um comportamento, ela tende a ter uma série de benefícios que muitas vezes vão acabar perdurando na idade adulta, como o desenvolvimento cerebral. Quem pratica exercício físico vai ter uma maior capacidade cognitiva, vai ter uma maior ativação de diferentes áreas do cérebro, vai apresentar um melhor desempenho escolar e também uma melhor capacidade de concentração e foco. Também é visto que crianças que são incentivadas à prática de exercício físico, elas tendem a ser adultos não obesos e também com maior facilidade de cognição e na aprovação de concursos. Bom, um estudo da Universidade de Illinois, que é muito legal, ele buscou avaliar a associação entre a capacidade aeróbia e a integridade da substância branca em diversas áreas do cérebro e em crianças. Então, eles utilizaram 50 meninos e meninas de 9 a 10 anos e foram submetidos a um teste máximo na esteira. Okay? Eles começavam com uma velocidade X durante 2 minutos e depois havia um incremento gradual até a fadiga. E também eles foram submetidos a uma ressonância magnética para avaliar o comportamento cognitivo. O estudo observou que aquelas crianças que já praticavam algum tipo de exercício físico ou apresentavam maiores níveis de atividade física e, consequentemente, uma maior capacidade aeróbia, elas apresentavam maiores quantidades de substância branca em diversas áreas do cérebro. E que aquelas crianças mais sedentárias e que não apresentavam uma boa capacidade aeróbia, elas apresentavam uma quantidade reduzida da substância branca nessas áreas envolvidas. E para a gente entender um pouquinho melhor, essa substância branca, ela é responsável por transmitir a informação por todo o sistema nervoso central e está associada à linguagem, à memória e à atenção. O mesmo grupo, alguns anos após esse primeiro trabalho, buscou avaliar o efeito de uma intervenção, agora, de exercícios contínua, sobre índices cerebrais e comportamentais no controle executivo de crianças. O público foi bem maior, também foram selecionadas 220 crianças, meninos e meninas, com idade entre 7 e 9 anos. Essas crianças, inicialmente, foram submetidas a testes físicos e testes cognitivos. Após os testes, elas foram divididas em 2 grupos aleatoriamente, o grupo intervenção e o grupo lista de espera. O grupo intervenção, ele foi constituído por, como o próprio nome diz, uma intervenção de exercícios físicos após o horário escolar, durante 2 horas, 3 vezes por semana, durante 9 meses. E o grupo lista de espera foi orientado a não ter alteração na sua rotina. Após esses 9 meses, todos os indivíduos todas as crianças foram testadas novamente com esses mesmos testes físicos e cognitivos. Como já era de se esperar, o grupo que realizou exercícios, ele apresentou melhor forma física e também menor quantidade, menor percentual de gordura corporal. Mas o resultado que mais chamou a atenção foi que essas crianças que praticavam exercício, elas demonstraram uma melhora significativa em todos os resultados das tarefas de função cognitiva. Eles conseguiram, então, bloquear melhor aqueles estímulos considerados irrelevantes, enquanto realizavam cada tarefa. E também foram mais bem-sucedidos entre um teste e outro, entre uma tarefa cognitiva e outra. É muito bacana essa imagem, que mostra, do lado esquerdo, a ativação cerebral das crianças que participaram do grupo intervenção, e no lado direito, das crianças que participaram, a média, né, do grupo lista de espera. E a atividade cerebral e de diversas áreas foi muito maior, né, nas crianças que praticaram exercício. Então, isso acaba corroborando com aquele primeiro e com diversos outros estudos que falam que a melhora cognitiva na infância, ela é muito aprimorada com o exercício físico. O exercício físico, ele também promove melhoras na cognição durante a vida adulta, em diversas idades, desde adultos jovens até os mais idosos. Recentemente, um estudo de Harvard mostrou que, basicamente, existem 3 tipos de modulação que a atividade física, que o exercício físico proporciona no cérebro, né, para a cognição. As modulações sistêmicas, moleculares e celulares.
Durante a apresentação, a gente vai ver, às vezes, muitos termos até sendo um pouquinho repetidos, mas é que, basicamente, em praticamente todos os benefícios, os indicadores são os mesmos ou são bem parecidos, tá? Bom, em relação aos níveis sistêmicos, alguns estudos eletrofisiológicos e de neuroimagem mostraram que a atividade física ela tem uma série de benefícios, como a melhora no desempenho cognitivo, volume cerebral, o fluxo sanguíneo nas redes cerebrais que mediam atenção, aprendizado e memória. E acredita que, dentre as várias regiões do cérebro envolvidas, as principais atingidas, moduladas pelo exercício físico, foram os lóbulos frontal e temporal, e os córtex parietal e cingulado anterior. Para quem não lembra, o lóbulo frontal ele media tarefas que requeram funções cognitivas executivas, como planejamento, a programação, inibição e a memória de trabalho. A atividade temporoparietal, ela está associada à atenção e também à programação subsequente da memória. E já o córtex cingulado anterior, ele parece ser responsável por monitorar os conflitos de respostas e sinalizar a necessidade de atenção de tarefas. Se a gente observar aqui rapidamente as figuras, a gente consegue ver que, de certa forma, é bem parecido com aquilo que foi encontrado nas crianças. Infelizmente, os métodos não eram os mesmos, mas a partir dessas figuras, a gente consegue entender um pouquinho disso. Bom, a nível molecular, os mecanismos eles ainda não estão completamente elucidados, mas há dois mediadores que eles são praticamente unânimes quando a gente fala de benefícios na cognição, tanto na idade adulta quanto na infância. Mas, na idade adulta, os principais são o BDNF, né, fator neurotrófico derivado do cérebro, e também IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. Estudos em humanos já mostraram que a atividade física promove um aumento dos níveis de BDNF no hipocampo. Consequentemente, há uma plasticidade sináptica, um aumento dela, né, que vai levar a um maior aprendizado espacial e também uma melhora da memória. Na direita, aqui eu coloquei um estudo em animais que mostrou que aqueles animais que praticavam exercício físico, eles apresentam níveis de BDNF maiores no hipocampo do que animais sedentários. E voltando para estudos com humanos, já é comprovado que durante a melhoridade, enfim, a velhice, vamos ser bem franco, usar os termos mais pontuais, que a diminuição do BDNF, dos níveis de BDNF ocorrem, e ela está associada ao aumento do número de quedas, ao declínio de tarefas cognitivas e à perda da capacidade espaço-temporal. Então, todo mundo que convive com idoso sabe, né, desse problema cognitivo, e muito disso é decorrente da inatividade física. Tem alguns estudos que mostraram que indivíduos idosos que nunca praticaram nenhum tipo de exercício físico, eles conseguem ter uma melhora significativa nos aumentos de BDNF, começando a praticar exercícios físicos, principalmente de força, a partir dos 65 anos. Então, nunca é tarde para começar a fazer qualquer tipo de atividade. Além do BDNF, que nem eu conversei, que nem eu comentei anteriormente, a atividade física também eleva os níveis de IGF-1, que também vão promover o aumento da neurogênese e da sinaptogênese, e, consequentemente, um aumento da cognição e na performance. Em animais, do lado direito tem uma pequena figura, foi comprovado que animais que praticam exercício físico, eles apresentam maiores níveis de IGF-1, também no hipocampo, em relação a animais sedentários. E que esses animais, quando têm o IGF bloqueado, eles acabam não produzindo, gerando uma neurogênese e sinaptogênese e, consequentemente, eles diminuem o desempenho cognitivo. Então, essas duas moléculas, elas parecem agir em conjunto na mediação desses efeitos induzidos pelo exercício no cérebro, uma vez que o IGF-1 ele influencia diretamente a produção de BDNF no hipocampo. Em relação às células, eu achei essa figura, achei muito bacana, que ela resume bastante
todas aquelas que são, que de certa forma participam desse aumento da cognição. Reitero, os mecanismos ainda não estão completamente elucidados, mas a liberação de mediadores do sistema nervoso central e periférico, como os fatores neurotróficos, as miocinas, adipocinas e citocinas, que acabam, né, gerando toda uma cascata de benefícios que vão levar à cognição. Elas acabam, né, regulando a plasticidade do hipocampo, afetando a neurogênese, a plasticidade sináptica e a remodelação dendrítica, consequentemente aumentando o aprendizado e a memória. Também, esses indivíduos que apresentam essas características, em estudos mostraram que eles têm melhor percepção de qualidade de vida do que pessoas que não, de sedentários, né, que não apresentam essas características da figura. Em relação à qualidade de vida, a qualidade de vida é muito subjetiva. Tentando eliminar um pouquinho dessa subjetividade, a Organização Mundial de Saúde definiu a qualidade de vida como percepção que o indivíduo tem sobre sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, a qualidade de vida nada mais é do que uma união de fatores de saúde com fatores ambientais. Muitas vezes, a qualidade de vida ela é confundida, né, ou então ela caminha lado a lado com o bem-estar. O bem-estar é composto pelo campo mental, espiritual, emocional, social, ambiental e também o físico. Sabe-se que as pessoas que têm melhor percepção de bem-estar são aquelas que praticam mais atividade física. Na verdade, esse ciclo ele é vicioso, na verdade, é uma bola de neve. Quanto maior o bem-estar, maior o nível de atividade física. Da mesma forma como, quanto maior o nível de atividade física, maior a percepção de bem-estar das pessoas. Por quê? Todo esse processo ele é basicamente desencadeado pela liberação, né, pela circulação de serotonina, endorfina e dopamina, pelo aumento dos níveis de BDNF e também pela diminuição da liberação de cortisol. E também pessoas que não praticam exercício físico, né, que a inatividade física ela está sempre associada com maior risco de depressão. Nem preciso falar sobre o aumento do risco de doenças cardiovasculares e mortes cardiovasculares. Além disso, no bem-estar, a outra linha que está surgindo agora com bastante força, que é do sistema canabinoide, certo? Que principalmente os exercícios intensos, eles aumentam a produção da síntese dessas substâncias. Uma das mais discutidas hoje é a anandamida, certo? Há evidências, né, que sugerem que o aumento dos níveis de anandamida durante o exercício pode ser um dos elementos-chave para o incremento do BDNF e também para a produção de serotonina. Tem estudos, como o da direita, que mostram que após uma atividade, após um exercício físico, corredores e ciclistas, eles têm maiores níveis de anandamida do que pessoas que não praticaram atividade alguma. Estou sendo bem generalizando, estou generalizando bastante esse estudo, porque agora que é o ponto que eu quero chegar. E um estudo semelhante mostrou que em 2 semanas que você para de praticar algum exercício físico regular, você reduz significativamente os níveis de anandamida. Ou seja, é por isso que é tão difícil a gente voltar a uma atividade física após uma pausa, principalmente quando ela supera os 14 dias. Emílio, você é obrigado a citar teu nome, né? Eu poderia ter colocado aqui o rosto do Emílio, que ele estava treinando super bem até o início da quarentena, né? E quando veio aquela questão da pandemia, né, desandou. Emílio, agora a gente já tem a explicação. É baixo nível de anandamida, tá? Mas a notícia boa é que apenas uma única sessão de exercício físico, ela consegue promover um aumento significativo desses níveis e levá-los próximos aos níveis de uma interrupção, por exemplo, desde que a pessoa já tenha praticado exercício físico de forma regular. Tem outro mecanismo, se a gente pode dizer assim, que está bem alto, são o mecanismo opioidérgico, né? Esse estudo, ele é um pouquinho confuso, mas ele foi muito legal.
ele teve como objetivo desvendar aqueles mecanismos opioidérgicos e sua relação com a sensação de euforia em corredores. E ele forneceu a primeira evidência em vivo de que há, sim, uma liberação de opioides endógenos em regiões cerebrais e que estão diretamente correlacionados com a sensação de euforia e felicidade após exercício. Além disso, há uma relação positiva entre os opioides e a resistência à depressão e ansiedade. Esse teste, ele foi feito um teste de um questionário com vários e vários itens, e as pessoas que praticavam exercício, elas apresentaram os maiores níveis de felicidade, de energia e de euforia após uma atividade física, após um exercício físico. E quanto mais intenso era esse exercício físico, maior era esse limiar das sensações. Eu tenho que... Essa figura, gente, foi a Gabi Candiotto que fez. Eu achei incrível, incrível mesmo. Então eu não podia deixar de colocar. Gabi, muito obrigado por quebrar esse galho para mim. De certa forma, ainda não se sabe exatamente como que o exercício físico, qual o mecanismo que leva essa qualidade de vida, essa sensação de bem-estar completamente elucidado do exercício físico para o cérebro. Os principais fatores desenvolvidos são o IGF-1, como a gente comentou, o BDNF e também a erisina, que foi descoberta, não, que ela está sendo evidenciada há pouco tempo e também está sendo muito estudada, principalmente em doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, por exemplo. Bom, e o exercício físico ele apresenta também melhoras de qualidade de vida, não só em pessoas saudáveis, mas também como em pessoas com alguns transtornos cerebrais, esquizofrenia e também depressão. Já há evidências que mostram, né, que há um consenso sobre esse assunto. E falando sobre a depressão, que acho muito interessante a gente trazê-la, é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, né, trazendo alguns dados agora. Aproximadamente 20% da população é acometida pela depressão, e os principais sintomas têm perda de peso, sentimento de culpa, ideação suicida, hipocondria, queixa de dores, psicose, e eles são mais acentuados nos idosos do que em jovens, e, obviamente, contribuem para o declínio cognitivo e do condicionamento cardiorrespiratório. E tem estudos que mostram que há uma relação entre os níveis de atividade física e depressão. As crianças que praticam mais exercício físico e têm altos níveis de atividade física, elas tendem a ser crianças mais alegres, e também tendem a ser adultos com menor tendência à depressão. Por isso, o exercício físico tem sido considerado um excelente auxílio no combate à depressão. Obviamente, não é um tratamento único, mas ele pode ser um complemento para esse trabalho, né, de forma não farmacológica. A relação do exercício com a depressão, ele melhora o condicionamento físico, obviamente, há uma diminuição da perda da massa óssea muscular, uma redução da incapacidade funcional, uma redução da intensidade dos pensamentos negativos e das doenças físicas, e há também uma promoção da melhoria do bem-estar e do humor. Ainda falando sobre depressão, há uma melhora cognitiva, uma regulação do eixo HPA, redução dos níveis de cortisol, aumento na liberação de monaminas e aumento dos níveis de BNDF e BDNF e neurogênese. Eu não vou entrar, tá, tanto na questão de cada doença, porque a gente poderia marcar um seminário, uma palestra um dia sobre cada uma, então eu vou tentar passar um pouquinho de forma geral, só para a gente entender de maneira mais ampla os benefícios do exercício físico, tá? Falando um pouquinho sobre as doenças neurodegenerativas, começando pelo Alzheimer. O Alzheimer, ele tornou-se a forma mais comum de demência em idosos. Aproximadamente 50% das pessoas com mais de 90 anos, elas são acometidas por essa doença. E as alterações fisiopatológicas, como o acúmulo de placas beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares, eles estão relacionadas à diminuição do volume cerebral, do número de neurônios, do número de sinapses e da extensão das ramificações dendríticas. A gente já viu que o exercício físico ele atua diretamente nessas questões, então ele vem sendo apontado também como uma ferramenta não farmacológica que, lembrando novamente, auxilia tanto na prevenção quanto no tratamento do Alzheimer.
Um estudo muito bacana, desenvolvido, se eu não me engano, na Federal do Rio de Janeiro e publicado na Nature, mostrou que a irisina, ela, de certa forma, resgata um pouco da plasticidade sináptica e também da memória em pacientes com Alzheimer, ok? Nesse estudo, eles perceberam que os pacientes com Alzheimer, eles têm níveis de irisina muito menores do que indivíduos que não têm Alzheimer, certo? Então, o mecanismo para qual o exercício físico tem a melhora da cognição e da plasticidade sináptica, ele ainda não está completamente elucidado. A principal teoria que existe, é que ele induz a liberação da proteína de FNDC5, né, isso, e a irisina, que é o subproduto, e ele é transportado para o cérebro através da circulação, certo? E ele evita a perda da memória, promovendo a melhora da plasticidade sináptica. É um pouco vago, de certa forma, sim, mas eu entrei em contato com o Mikael e eles realmente estão estudando para tentar elucidar esse mecanismo. Falando um pouquinho agora sobre Parkinson, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum. Ela comete aproximadamente 0,3% da população mundial e caracteriza-se pela perda dos neurônios dopaminérgicos da substância negra, provocando desordem de movimentos, tremores em repouso, rigidez e também bradicinesia. Com a progressão da doença, além dessas supracitadas, outros problemas podem surgir, como instabilidade postural, disfunções de marcha, quedas e uma redução da capacidade funcional que vai acarretar diretamente na qualidade de vida do paciente. Além disso, o Alzheimer ele afeta os circuitos serotoninérgicos, noradrenérgicos e colinérgicos. E a desregulação desses circuitos ela contribui para as disfunções cognitivas. E o exercício físico também, ele tem demonstrado efeito muito legal na função dopaminérgica, de modo que estimule a produção de fatores neurotróficos e também a angiogênese. Eita. Bom, então, como eu comentei, essa figura eu achei ela muito legal, que ela ilustra bem que os indivíduos com doença de Parkinson eles apresentam níveis dopaminérgicos na substância negra em relação a indivíduos saudáveis, comprometendo toda uma cascata de sinalização, né, e levando a todos os males que a gente comentou, que eu conversei com vocês agora há pouco. Bem como o Alzheimer ainda não está completamente elucidado esses mecanismos, então, só para deixar isso claro. Tem um estudo muito legal, que foi publicado em 2010, que ele buscou investigar a relação da atividade física e doença de Parkinson. Eles avaliaram 213 mil pessoas, certo? Fizeram testes e questionários, e após 10 anos, eles repetiram esses testes e questionários. E foi visto que aquelas pessoas que tinham baixos níveis de atividade física, elas apresentam um risco muito maior do desenvolvimento da doença de Parkinson do que pessoas que praticavam atividades físicas, nesse caso, atividade física mesmo, tá, gente? Mais intensas ou em maior quantidade. Mesmo aquelas que, no início da pesquisa, apresentavam altos níveis e agora apresentavam baixos, elas tiveram níveis, de certa forma, reduzidos comparados com os pacientes que tinham baixos níveis de atividade física e melhoraram durante a vida. Como eu comentei, os efeitos do exercício no cérebro, eles são vários, são diversos, e eles estão, de certa forma, intimamente ligados. A gente já sabe de tudo isso que eu coloquei aqui agora nessa figura, só que falta ainda aquele detalhezinho para completar o mecanismo, para saber exatamente como que funciona a cascata. Mas, de maneira geral, o exercício físico diminui a liberação de cortisol, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, a liberação de dopamina, serotonina, nos sistemas opioides, que nem eu conversei, a anandamida ali, enfim. Agora, como o Emílio falou, a minha área está sendo, a minha área de pesquisa é o exercício físico e sistema imunológico.
teve um estudo muito legal que a professora Samira, da Unesc, me mandou, mostrando que o exercício físico, ele atenuou efeitos depressivos induzidos pelo estresse de isolamento social em ratos e teve ótimos resultados em comparação com fármacos, como a gente pode observar agora. A gente ainda não tem tantos estudos, né, em relação ao COVID, porque é uma coisa muito nova. A gente, no nosso laboratório, estamos trabalhando com desenvolvimento de um diagnóstico, mas as pesquisas, elas ainda são muito recentes e não apresentam nenhum dado concreto ainda. Mas o que parece é que o exercício físico, ele tem, né, atenuado esse comportamento. Eu, por exemplo, agora um estudo de caso, durante a pandemia, o que me ajudava a tentar manter a cabeça mais em ordem, né, aquela coisa toda, era fazer exercício. Treinava 15, 20 minutos por dia, estava ótimo. E também eu já gostaria de convidá-los a conhecer o projeto CoFit Brasil, tem até no Instagram, é bem como se fala ali, CoFit Brasil, que é uma união de cientistas de 35 países, tá, que estão fazendo pesquisas para tentar elucidar os mecanismos e analisar a saúde mental das pessoas durante a pandemia. E quem puder, depois acesse esse link aqui e responda um questionário que ele dura mais ou menos 15 minutos, que é sobre saúde mental em período de isolamento social, certo? Qualquer dúvida também, vocês podem procurar a professora Samira Vavassori, que ela vai trazer mais informações sobre o CoFit. Bom, como minha área é HIIT, né, exercício de alta intensidade e curta duração, eu também procurei não me estender muito na apresentação, e eu coloquei algumas considerações finais, que, gente, quem ainda é sedentário, pratica exercícios físicos, pelo amor de Deus, tá? Sempre orientados por profissionais qualificados. João, qual que é o melhor exercício? É caminhada, é corrida, é funcional, é crossfit, é academia? Gente, aquele que aquele que você conseguir fazer, aquele que goste, que seja mais prazeroso possível, então que seja o menos sofrido. A falta de tempo, ela também não é mais desculpa para não praticar exercícios, tá? Porque já existem estudos que mostram que 10 minutos de exercício físico 3 vezes por semana já são suficientes para a gente ter tanto questão de emagrecimento, de saúde metabólica e cerebral. E além disso, incentive os familiares, especialmente os idosos, a praticar exercícios que lá na frente a gente vai colher os frutos dessas ações. E é isso, muito obrigado.